Nós queremos saudar aos amados e amadas com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem, ela tem o título Deus fala com o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar para que seja feita a abertura em vossas Bíblias em Isaías 26:20 e Salmos 57, 1 e 2. Primeiramente, leamos Isaías 26:20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te por um momento até que passe a ira. Glória a Deus. E agora, Salmos 57, 1 e 2. Leamos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que cumpre em mim o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Te convido a levantar uma oração e assim nós o fazemos. Em nome do Senhor Jesus, Pai eterno, Pai de amor, de proteção, de livramento, nesta hora, Senhor, nós nos achegamos a Ti, reconhecendo que a leitura da Tua palavra, ela diante dos nossos olhos se torna viva e nos dá, Senhor Deus, a transcendência necessária para sentirmos a Tua graça, o Teu amor. Assim te suplicamos, fala conosco com profundidade nesta mensagem, e que o Teu nome há de ser muito glorificado no meio do Teu povo. Alcança, Senhor Deus, aqueles que ainda não têm uma intimidade com o Senhor. Nós oramos agradecendo no nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, amados, o título é Deus fala com o homem. E o texto que nós lemos é muito próprio para esse momento em que nós estamos vivendo. O Deus vivo, Ele tem uma palavra. E como pastor, nós cedemos a nossa voz para que o Espírito Santo fale com a sua igreja, com o seu povo. E que nós sejamos instrumento nas mãos de Deus, cumprindo a sua vontade. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Meus amados, amadas, como é reconhecido por todos, o mundo atravessa tempos difíceis. E o homem sem Deus, ele tornou-se insensível ao espiritual e projeta uma vida comprometida com o aspecto natural. Quando se dá conta, ele encontra-se no labirinto dos enganos, sem ter direção. Tornou-se senhor de si, mas ele não sabe que direção tomar. Anda em torno de si mesmo sem chegar a lugar nenhum. E se chega, descobre que não é o que esperava e retorna a um novo ciclo que se inicia e novamente bate no mesmo lugar. Que tristeza, né? O povo de Deus, ele tem a direção do Espírito Santo. Ele sabe que a sua caminhada tem um destino, que é a eternidade ao lado do Senhor. E assim, amados e amadas, o Senhor Jesus, ele tem uma palavra de consolo e conforto para a sua igreja nesse momento. O Deus Criador, ele sempre buscou um relacionamento com a sua criatura, o homem. E isto pode ser constatado ao fazermos a leitura no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 8, que diz: E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. Ora, amados, o homem falha, e com a sua desobediência,
como consequência, ele recebe o peso do seu pecado. E por força deste ato, ele perde a comunhão com o Criador. E Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte. E ao perder a comunhão, ele lança sobre a terra o juízo. Assim, o que era para ser infinito entra no tempo da obra criadora, onde tudo é finito e com o pecado vem a morte. Agora, tudo é limitado, temporal, e nessa condição o homem permaneceria morto eternamente. Mas o Deus maravilhoso, que ama a sua criação, que ama o homem, e como onisciente, ele criou a obra redentora, e nela o centro é o Cordeiro, o Senhor Jesus, conforme aponta Apocalipse 13:8, que diz: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Assim, nós podemos inferir que Deus não foi surpreendido pelo pecado do homem, e nós podemos constatar a grandeza imensurável do Senhor. Em Isaías 59:2, nós lemos: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A Bíblia, amados, que é a palavra de Deus, ao longo dos seus 66 livros, vai trazendo o registro de atitudes do homem, sempre em pecado, em falha, errando o alvo, que é estar com o Senhor na obediência, e as consequências destas rebeliões têm consequências catastróficas. Mas Deus, com seu sublime amor, ele nunca abandonou o homem ao seu destino, que é a condenação eterna. Assim, ele derrama juízo, que representa a ira de Deus, e aqui uma explicação sobre a ira de Deus. Romanos 1,18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. O objetivo desta ira, amados, é desviar a injustiça do homem pecador e lançá-lo na verdade, isto é, em Jesus, porque o sangue de Jesus, derramado ali na cruz do Calvário, nos purifica e justifica-nos perante o Pai, conforme nós vemos em 1 João, capítulo 1, versículo 7, que nós lemos: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E o nosso momento nos permite uma comparação. É como se nós estivéssemos vivendo os dias de Noé, conforme Gênesis 6:5, a palavra diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Resultado desta ação, os irmãos conhecem: o dilúvio. Portanto, vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, e a palavra diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis,
sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. A palavra vai dizer agora algo muito perigoso. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E aí vem o conselho, amados, da palavra. Destes, afasta-te. Sabe qual o motivo desta admoestação? Veja o que é o cristão com relação ao mundo. 2 Coríntios 6, 14, 15. O texto aqui fala de relacionamento, fala do jugo desigual. Então é o cuidado que nós queremos trazer aqui para os amados. Mas antes, vos chamo a fazer uma reflexão sobre o que você tem encontrado no mundo. E nós o fazemos na forma de interrogação. As amizades, nós podemos confiar totalmente? A lealdade do homem, o respeito, a honestidade, o casamento, a família, a política, os desvios em todas as atividades humanas, a saúde, a educação, a criminalidade, a segurança. Nós nem precisamos fazer um exaustivo exercício mental para constatarmos que, infelizmente, nós estamos vivendo o mundo em que estava inserido ali Noé. Resultado, estamos sofrendo todo tipo de juízo. Estamos diante de terremotos, tsunamis, vendavais, tremores de terra, incêndio nas florestas, nas cidades, os animais selvagens fugindo para a cidade, os da cidade invadindo floresta para explorações desenfreadas e tantas outras desmandos que nós estamos vendo. E eu não quero nem falar, porque os irmãos já estão cansados de ouvir a respeito dessa pandemia. Então, nós estamos vivendo um período em que o homem está falando no lugar de Deus. E isto por permissão de Deus. Porque em Amós 8:11, a palavra diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, e não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amém? Glória a Jesus. E o Senhor nos fala profeticamente. Meus amados, quando nós prestamos culto ao Senhor, o nosso objetivo era ouvir a sua voz. E com todo respeito, não é a voz do pastor, pois esta não transcende, nos alegra momentaneamente, mas para transcender, nós precisamos da voz do Espírito Santo, que nos tira do plano terreno e nos coloca na eternidade de Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E como servos do Deus vivo, como nós devemos agir? Vamos abençoar da palavra de Deus. Em Amós 3:7, a palavra diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E Deuteronômio 29:29 diz: as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós. E Jó 33:14. Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Então todo mundo, eu fecho a palavra e digo, estão todo mundo muito ocupado com seus próprios negócios, né? Conselho para nós hoje é Isaías 29:20 diz: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. É o conselho, é só por um momento. Não precisa ser afoito de estar saindo. Breve vai passar a ira.
Breve vai passar o tempo que o Senhor está falando a um povo surdo, mudo e cego. E Provérbio 14, 26, 27 diz: no temor do Senhor, a firme confiança. Estou te convidando a esse temor. E ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Louvado seja o nome do Senhor. E Provérbio 22, 3, amados, presta bem atenção nesse texto. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples, ou seja, os indiferentes, passam e sofrem a pena. Misericórdia, né? Louvado seja o nome do Senhor. E meus amados, nós podemos constatar o tempo de hoje, quando Daniel 12:4, ele diz: muitos correrão de uma parte para outra. Não é assim que estava a humanidade? E a ciência se multiplicará. Muitos serão purificados, louvado seja o nome do Senhor, embranquecidos e provados. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte. No fim dos dias, salvação, vida eterna, louvado seja o nome do Senhor. Se cumpre hoje, amados, o homem cada vez mais veloz, em busca de algo que sacia sua alma. A ciência se multiplica, as enfermidades acompanham, existe um vazio existencial que só Jesus pode suprir. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E assim, amados, nós vamos extrair algumas passagens da Bíblia de personagens que ouviram a voz de Deus. Uns só ouviram, outros ouviram e praticaram. Eu quero te convidar a ser um ouvinte e ser um praticante da palavra. Ter a palavra de Deus como regra de fé e prática. Caim, Gênesis 4, 6 e 7. Ouviu e não praticou. Vamos à leitura? E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Resultado, amados, Gênesis 4:8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Aqui vai acontecer o primeiro fratricídio. Misericórdia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Guarda o teu povo, Senhor. Outro personagem, Noé, ele ouviu e praticou. Gênesis 6:8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, nós precisamos achar graça diante dos olhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Gênesis 7:1 diz o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. E Gênesis 7:10. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. E naquele dia se romperam todas as fontes do abismo, e as janelas dos céus se abriram, e tudo que havia no seco morreu. Louvado seja o nome do Senhor. Ló, seus genros e sua mulher, ouviu e praticou. E louvado seja o nome do Senhor, né? Glória a Jesus. Deus prometeu a destruição ali de Sodoma e Gomorra. E o Senhor diz: escapa-te. E o que aconteceu? Os genros zombaram. A mulher de Ló, ela saiu debaixo de uma orientação: não olhe para trás. Não olhe para trás. Nós, como servos, nós não olhamos para trás. O nosso passado não nos importa mais. O que importa é olhar para aquilo que o Senhor tem nos chamado. E ela olha e se transforma numa estátua de sal. Gênesis 19, 26. Misericórdia, né? Meu irmão, minha irmã, após esta mensagem você estará perguntando: como eu posso ouvir
a voz de Deus. Eu te convido, na oração, quantas vezes nós tivemos a resposta de um pedido, às vezes em causas impossíveis, e o milagre se realizou. Outro, na meditação da palavra. Na meditação da palavra. Ao ler o texto, nós sentimos o falar de Deus conosco. E na mensagem, quando a palavra de Deus, ela encontra em nossos corações a acolhida de uma forma maravilhosa, e nós testemunhamos, era o que eu estava precisando ouvir. Era isto, Deus, Ele falou comigo. E através de uma palavra profética, meus amados, ao aceitarmos o projeto de salvação, nós recebemos uma orientação do Senhor, como nós devemos nos conduzir. E Efésios 5,15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Olha a expressão, os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Dia mau, dia de luta. E mesmo Efésios, a partir do capítulo 6, versículo 10, o Senhor fala a respeito do dia mau, em que nós teremos que ter e nos revestir de todas as armaduras de Deus. Amém? E o tempo, amados, 1 Pedro 4,10 diz assim: cada um ajude aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multigraça de Deus. É tempo de nós falarmos do Senhor. É o ide. E nós queremos convidar a todos que nos ouvem, se ainda não o fez, a firmar uma aliança, aceitando o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, e terás uma nova vida, uma vida maravilhosa. E é necessário que a igreja, nesta última hora, tenha unidade, que é a característica requerida pelo Espírito Santo, porque nós somos propriedade de Deus. Ninguém lança a mão da nossa vida. Louvado seja o teu santíssimo nome. E quero repetir para os amados, Isaías 26:20, para ouvir, meditar, guardar e praticar. E eu leio: vai, pois, povo meu. Deus está falando comigo, falando com você, falando com cada um de nós. Olha a orientação. Entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, e esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Amados, Deus quer te proteger, Deus quer nos proteger. O Senhor Jesus, Ele lança um clamor ali sobre Jerusalém, quando Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das asas, como faz as galinhas com seus pintinhos, mas tu não quiseste. Olha, esta voz se repete em cada um de nós: obedecer à voz de Deus. Tudo isto vai passar. Nós estamos escondidos por um momento, e a bênção do Senhor será derramada. A sua misericórdia nos alcançará. E assim nós vamos em busca daqueles que não têm ainda uma aliança com o Senhor, e falar da vida eterna que há no Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós repetimos, por fim, por derradeiro nesta mensagem, as leituras que nós fizemos no início desta mensagem, em Isaías 26:20, que diz: vai, povo meu, fala de uma ação,
Entra nos teus quartos, busca a intimidade do seu lar. Fecha as tuas portas sobre ti. Ora, momento que Deus quer falar com você. Momento que você precisa se preparar para se encontrar com Deus. Quando a palavra diz, prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Esconde-te por um momento. Isso vai passar. Até que passe a ira, louvado seja o nome do Senhor. E o nosso clamor, ao entrarmos no nosso quarto, fechar as portas sobre nós vamos dizer ao Senhor, no Salmo 57, 1 e 2, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e a sombra das Tuas asas me abrigam, até que passe a calamidade, ela vai passar, porque só o Senhor é eterno e para sempre, louvado seja o nome do Senhor, e eu clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que cumpre em mim o seu propósito, louvado seja o nome do Senhor. Meu amado, minha amada, nós somos um povo que temos e sabemos em quem confiar, e é em Jesus, porque em Jesus Ele é a rocha que fundamenta toda a nossa vida cristã, e de certo que nós, no final dos dias, nós estaremos para sempre nas moradas celestiais, pois assim nos prometeu o amado Senhor Jesus. Portanto, amados, medita nesta mensagem, pratique esta palavra e que o Senhor os e nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor.